Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tem tudo possível? Tudo bom, Carlos? Tudo. E mais uma vez, nossa presença frequente aqui, Lou Cardoso. Oi, Lou, tudo bom? Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite. A gente convidou a Lou porque a gente vai fazer um programa... Não sei se ele vai ficar melancólico ou esperançoso. Vai do gosto do cliente, do ouvinte. Um programa sobre música hoje. A gente vai falar sobre os shows que a gente mais quer ver assim que acabar essa maldita pandemia. Em alguns lugares aí já tem... Em alguns lugares, como Nova Zelândia, já tá rolando show grande, assim, né? Austrália também. Na Austrália. E aqui, aos poucos, tá querendo se abrir. Não sei se já é o momento. Mas, enfim, seja quando for, quais são os shows que a gente não vê a hora de poder ir? Em alguns casos, a gente nem sabe se eles vão vir. No caso de artistas estrangeiros, a gente nem sabe se eles vão vir pra cá. Mas também sempre tem a possibilidade da gente ir pra lá, né? A Mega Sena tá aí pra isso. Então... Pedro Bastos, sobe a trilha e vamos lá. Buenas, a gente sempre faz aquela gentileza de o convidado abrir os trabalhos, mas como dessa vez o Márcio criou essa pauta, vamos deixar o Márcio falar antes, daí a gente vê direitinho qual o rumo dessa prosa. Então, larga daí, Márcio. Na verdade, a ideia da pauta surgiu quando eu vi que o Pink Floyd, na verdade o David Gilmour disse que não tinha nenhuma chance do Pink Floyd retornar e voltar a fazer shows como uma banda. E daí eu e o Carlos começamos a conversar sobre isso e sobre o quanto tempo a gente estava sem ir a shows e quais os últimos shows que a gente viu e que tipo de bandas a gente gostaria de ver e tal. E esse foi um tema que a gente meio que pensou em trazer para o programa. Na verdade é algo que a gente vem pensando desde uns 2-3 meses. E assim, a última vez que cada um de nós foi a um show, imagino que a gente não imaginava que fosse o último, né? Porque a pandemia era algo tão distante que chegou de forma tão rápida e que não deu tempo nem de se preparar no sentido de, bom, vou aproveitar isso ao máximo porque eu não sei quando é que eu vou fazer isso aqui de novo, né? Então não deu tempo de tirar aquele famoso selfie de despedida, ou de fazer qualquer tipo de cerimônia ou até escolher um show específico, né? Então não se tornou um fato, um evento marcante na vida de cada um, assim. E à medida que a pandemia foi se aprofundando e a gente não vê uma saída pelo menos próxima aqui no Brasil, pelo menos um mercado de shows, ao menos shows internacionais aqui, né? Eu acho que shows nacionais até em alguns lugares até rolou em algum momento aí. Fica tudo muito distante. A gente vê algumas coisas voltarem na Austrália, na Nova Zelândia, como o Carlos falou, na Austrália. Nos Estados Unidos, algumas bandas já estão marcando turnê. Né? Nada de banda muito famosa até agora, né? Não, na Austrália são bandas locais, né? As bandas locais da Austrália que estão tocando, gente que é de lá, né? Teve a Courtney Barnett, aquela que tocou em Porto Alegre, aqui tá tocando lá, o Tame Impala parece que já tá tocando, então tem umas bandas de lá que já estão tocando lá, né? Mas nada de turnê de artistas, né, mega, né? Nada de U2, né? Nada de Paul McCartney, nada de Rolling Stones, assim, essas bandas mais que dependem de uma estrutura muito maior e de turnês internacionais, assim, né? Pra tu montar um espetáculo desse, tu precisa de muitas datas em vários locais. Esses grandes circos, assim, tu não tem como fazer ainda, né? Porque não são todos os lugares que estão aptos para receber bandas, né? Então eu acho que isso ainda vai demorar um pouco. Mas fazendo um exercício de imaginação, o que eu sugeria é que a gente montasse, e daí pode começar comigo, a gente pode rodar ali também, depende, de quais bandas a gente gostaria de ver nesse retorno dos shows, assim, né? Quais bandas, já que nós estamos num exercício de imaginação, que a gente não sabe quando que tudo isso vai acabar. É um programa sobre desejo, né? Um programa sobre desejos, anseios e catarses, assim, né? Quais bandas nós gostaríamos de ver? Desde que essas bandas estejam vivas, né? Não vale dizer Jimi Hendrix, por exemplo, né? Não vamos... Não vale dizer, não vale imaginar não vale trazer bandas imaginárias. Porque dependendo só tem um jeito de tu ver o show do Jimi Hendrix hoje e talvez não seja uma boa. Exatamente, então a ideia é essa. Começo com as minhas aqui ou a gente roda, já, porque eu já falei demais? Vai tu, emenda aí. Well,
Tá, então tá. Então, uma banda que eu nunca vi, na verdade, já veio tocar no Brasil, né? E eu perdi a oportunidade, mas já pensei em ir para fora assistir, mas também nunca surgiu a verba e a disponibilidade, que é o Neil Young, que é um cara aí que também já está chegando no fim da carreira, né? Se eu não me apressar, também periga não ver mais. Corre. Tem que correr, né? Mas é um cara que ainda continua fazendo shows e com uma intensidade, como se gosta de dizer aqui no mundo do futebol, em vários, especialmente em determinados técnicos aí, uma intensidade muito grande nos shows. Tocou no Rock in Rio faz uns bons 20 anos, eu acho, quase, né? Fez um belo show no Rock in Rio. Depois, se não me engano, não veio mais pra cá, mas segue fazendo turnê nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Faz shows acústicos e faz shows elétricos, né? Às vezes com a banda Crazy Horse, às vezes com outros artistas, em que ele vai, volta e meia, trocando a banda, dependendo do estilo e da vontade da vontade dele, né? Porque é um cara que muda muito a forma como ele resolve apresentar e que tipo de música ele resolve tocar, e de acordo com como ele vai mudando a banda, ele vai mudando os discos, ele vai mudando a forma como ele toca. Então esse é um cara que eu gostaria muito de ver, mas aqui no Brasil eu acho muito difícil que venha, especialmente agora, né? Então acho que é um desejo meio impossível, a não ser que vá lá para fora. A outra é uma banda que eu ouvi muito nesse período da pandemia, um tempo perdido, eu já tinha ouvido um pouco antes, mas ouvi muito mais agora, que é o Wilco, né? É uma banda, não sei se dá para dizer o termo meio datado, mas uma banda indie norte-americana lá, né? Que eu não me lembro se chegou a tocar no Brasil, se tocou, deve ser tocado em São Paulo. Essa é uma banda relativamente mais nova, né? Começou a gravar discos ali no final dos anos 90, mas chegou no ápice nos anos 2000 ali, fez uma leva de bons discos ali entre 2002 e 2010, mas segue gravando até hoje. Então, é uma das grandes bandas alternativas americanas agora. 2016, essa eu acho que é uma... 2016 eles fizeram uma mini tour aí pelo Brasil, então é uma banda mais provável, mais possível de se tocar, mas é o tipo de banda que vem para tocar em festival, assim, dificilmente é uma banda que viria para tocar sozinha, não seria que ser... Lollapalooza da vida. Vem no Lollapalooza e daí acerta mais alguns shows em outros lugares por aqui e daí dá uma passada. É nesse sentido, assim, então é um pouquinho mais difícil. E o outro cara que também uma vibe mais... um meio termo entre os dois, em termos de idade, assim, é o Nick Cave, né, que também é um cara que eu nunca vi tocar, já tocou no Brasil algumas vezes, já morou no Brasil, né, morou em São Paulo, um período nos anos 90, se não me engano, 80, final dos anos 80, início dos anos 90. Tocou algumas vezes também no Brasil, especialmente em São Paulo, mas eu nunca tive a chance de ver, mas esse cara também faz um show um pouco maior, né, eu acho, talvez tivesse uma possibilidade de vir sozinho, mas talvez teria que ter também datas maiores, poder tocar mais na América Latina e tal, tocar Argentina, Chile, para poder passar por aqui, né? Dificilmente tu consegue trazer uma banda dessas para uma data ou duas datas só, teria que fazer uma turnê por aqui para ele se disponibilizar, o que hoje é um pouco difícil, né? Porque tu ter todos os países da América Latina abertos para tu conseguir fazer uma turnê complica, né? Um ou outro com uma situação um pouquinho melhor, talvez a gente consiga, mas tu ter uma sequência de países em que tu consiga abrir datas e disponibilizar, vai demorar, a não ser que tu faça como o James Hetfield, que não se importa com vacina e essas coisas assim do Metallica. Mas se a banda... Mas o problema é que, além do James Hetfield, o resto da banda tem que concordar, né? O Lars tem que concordar. Mas esse seria o meu top 3, assim, né? Tem outras bandas, obviamente, que eu gostaria de ver, né? Sons of Kemet, da área do jazz, outras coisas assim, mas se eu tivesse que elencar 3 nessa arrancada, eu acho que seria esses 3 aí. Não, nenhum deles é um mega show, nenhum deles precisa de grandes produções. Vamos fazer o caminho contrário antes de passar para Lou. Lembra o último que tu foi antes de março de 2000? Sim. Foi um show bem pequeno de uma banda brasileira, os Zumbis do Espaço, que é uma banda que mistura rockabilly, metal, enfim, uma banda que lembra muito Misfits, Ramones, Motorhead, que eles tocaram no Pier, ali perto do Opinião. Foi o último show que eu fui, assim, devia ter, pouco mais de 1.000 e poucas pessoas, assim, no show. E foi um show bem legal, bem, bem divertido, de uma banda nacional, acho que eles são, não sei se eles são do interior de São Paulo, de Curitiba, e foi um show bem
curto, 1h e pouca, eu acho, 1h10, né? Sem grandes produções, um palco pequeno, uma banda pequena, proximidade máxima, assim, mas bem divertido. Bem divertido. A gente foi uma noite bem intensa. Eu saí de um jogo de futebol, fui no jogo de futebol, do jogo de futebol fui pro show, né? E do show depois eu fui para casa, né? Umas coisas que eu fazia muito quando eu era jovem, né? Agora eu já não tenho mais tanta idade para uma noite tão corrida, assim. Mas valeu a pena. Do jeito que vai, o pessoal que era jovem antes da pandemia vai dizer: o último show que eu fui quando eu era jovem. Quando eu era jovem, o último show. Então tá. Mas foi isso. Foi isso e esperamos seja isso, né? Lou, o que tu não vê a hora de gritar no palco, hein? Pro palco, né? Ou no palco, vai que te convidem para fazer um feature, né? Vai que, né? Bom, eu acho que nesse período que a gente ficou em casa, a gente ficou mais regrado aos shows que a gente assistia mais na TV, como, por exemplo, no Big Brother, que teve vários artistas que fizeram alguns shows pequenos ali, fizeram ali bastante festa e dança e obviamente deu aquele gatinho de saudade de poder dançar em algum lugar. E obviamente que no período que a gente tá, eu veria também o show da Preta Gil, mas acho que vai tu mesmo. E também eu já vi o show da Pablo Vittar e eu digo que é realmente aquela energia que ela passa no palco. Ela é muito simpática e ela é muito habilidosa ali no palco de cantar e dançar e conversar com o público. E depois de ter tido essa experiência e de assistir de novo na TV, me deu ainda mais vontade de ver novamente ela ao vivo, assim, porque é bem legal. E eu fui no show dela, foi em 2018 aqui. E infelizmente não lotou o lugar, porque o show na Zona Norte é um lugar muito difícil de poder ir. Eu não sei se posso estar confundindo. Não foi esse show que foi marcado para um 20 de setembro e aí os gauchinhos ficaram puto da cara? O pessoal mais tradicionalista, porque, né, Pablo Vittar no 20 de setembro, a galera meio que se irritou, e aí foi um show no Pepsi, não sei, mas acho que ou mudou a data, não lembro, acho que não mudou, né? Sim, eu lembro que teve uma coisa assim, né? Sim, teve isso, daí transferiram, eu não sei se foi por causa disso, né, mas depois mudaram a data para depois do lançamento do CD dela, que foi em novembro, daí o show foi mais pro final de novembro, daí. Aí esse seria um dos shows que eu gostaria de ver novamente. E também tem o show de outro artista que causou bastante polêmica, né, nesse início de ano, que acho que valeria assistir o show ao vivo, e era já um show que eu queria assistir antigamente, antes da pandemia, que é o da Carol Conká, que é uma rapper que tem bastantes hits, assim. É uma aí que teve 99% de rejeição do público. De rejeição. E eu acho que seria interessante ver. O bom é que vai ter espaço na plateia pra ti, né? E se não gostarem da... Como é que é? Fazer aquela brincadeira. E se não gostarem da tua dica, que te bater no paredão. Não, mas pelo que eu vejo, tem muita gente que é fã da Carol Conká ainda. Eu, por exemplo, sou uma. Tu e a Lumena. Eu e a Lumena estaria lá. E passando, eu acho que para uma rodada internacional, obviamente que eu tenho minhas divas pop, que eu gostaria muito de assistir o show ao vivo. E depois dessa pandemia, é quase que como um objetivo de vida assistir pelo menos um show das minhas favoritas, assim. Que da Madonna, por exemplo, eu já fui. E mesmo que, apesar da idade, eu acho muito difícil ela voltar a fazer turnê, ainda mais turnês mundiais. Então, pelo menos Se o Bob Dylan tá fazendo turnê, a Madonna pode fazer. Talvez ela não dance mais, não seja um show tão performático, mas é que a última turnê dela, ainda, né? É que a última turnê dela ela fez praticamente só em teatro. E eu acho que os próximos trabalhos dela, ela vai se restringir mais a esse tipo de público, assim. Eu não vejo algo acontecendo, por exemplo, aqui em Porto Alegre. Sim, mas aí eu não sei, aí é uma pergunta mais que qualquer coisa. E aqui eu fiquei pensando só
Quando eu falei gauchinho, não foi desrespeito, tá? É o jeito que eu falo mesmo. Tu tem mais informação, acompanha mais de perto a carreira da Madonna. Essa entre aspas, parada não, uma baixada na bola, assim, fazer uma turnê menor, não pode ter a ver com ter criança ainda, sabe? Aquela coisa de quer ficar perto dos filhos enquanto estão mais jovens e aí depois que crescer, sabe? É menos problemático. Eu não sei quantos anos tem a Maria Lourdes, uma ou outra, eu não lembro, né? Sim, até porque ela se mudou para Portugal por causa do filho dela, o gurizinho com quem ela tem, o Guy Ritchie, que ele quer ser jogador de futebol. Aí ele tava jogando por lado, ela se mudou pra lá pra ele poder se dedicar mais. E também tem esse fato dela ser mãe de várias crianças, e as crianças estão tudo já adolescente, já virando a jovem adulto. Então tem essa parte de querer ter uma vida mais tranquila, mas também sem deixar de esse lado profissional cantora dela, né? Sim. Eu consigo ver a manchete daqui a 10 anos. Clube do interior gaúcho contrata filho da Madonna para disputa do gauchão. Madoninho gaúcho, Madoninho paraibano. E também, ainda terminando a minha lista de desejos, um desejo que eu tenho muito forte ainda é de assistir um show da Beyoncé. Eu já ia te perguntar, cadê a Beyoncé na tua vida? Sim, a Beyoncé seria a minha primeira opção, já que a Madonna eu já matei a oportunidade de assistir ela ao vivo. Já a Beyoncé é a minha primeira da lista, porque como eu sou grande fã e assisto praticamente quase todas as performances dela, e depois desse lançamento do álbum The Gift, acho que é um dos álbuns que ela ainda não teve a oportunidade de tocar ao vivo e também de fazer as grandes performances e grandes coisas que ela faz no palco. Então é algo que eu gostaria muito de presenciar ao vivo, assim. E tu lembra o último show que tu foi? Sim, aí eu vou ter que fazer em 2 partes, porque o último show que eu fui foi para acompanhar minha mãe no show dos Amigos, que é aquele pessoal lá do Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho Chororó e Leonardo, que daí foi um presente de aniversário para ela, e esse foi meu último show que eu fui, mais pela companhia assim, do que por eu querer ir, assim. Confesso que tu queria. É que foi bem no ano que teve shows de esses comebacks assim, de vários artistas, como foi o caso dos Amigos. E o último show era meio que uma parada que passava o dia inteiro na arena, não era uma coisa assim? Tinha uns shows assim, né, de sertanejos, que tipo, era vários sertanejos na arena, lá no acho que não no Gramado, não sei se no Gramado, na arena, numa estrutura lá da arena, que passava o dia assim, que começava de tarde até de noite. Não sei se é o caso dos Amigos. Não foi o caso dos Amigos, porque era só o show, mas esses eventos assim de sertanejo, de festa, aí eu acho que é numa parte ali menor da arena, né? Eu não sei te dizer, porque eu não vou nessas coisas assim. Mas o último show que eu fui por querer mesmo, foi do show de Sandy Júnior, que também foi um outro retorno do ano. É filho dos Amigos. Os amiguinhos. Os amiguinhos. Que daí foi o show de comemoração dos 20 anos da carreira dos dois, aí também foi na arena, e depois desse show eu prometi que nunca mais iria num show na arena, e daí aconteceu de eu ir novamente no show dos Amigos, mas... Os Amigos, ó o castigo. Mas foi pela minha mãe, daí foi por uma boa causa daí. Mas assim, fazendo me metendo e fazendo uma justiça, acho que quando tu fala em nunca mais ir show na arena, é muito menos a estrutura, né? E mais a saída de lá. O entorno, né? Sim, porque para chegar lá é de boa. O lugar em si é bom de ver show e tal. Eu digo, os que eu vi foi no... o problema é o mesmo problema da saída do estádio, né? O problema é do saída. Entorno ali. Tu conseguir sair de lá. Que é o que, em tese, está sendo viabilizado agora, com esses assuntos com a prefeitura e tal, o Ministério Público e tal. Sim, esse foi o problema, porque o show terminou, era quase meia-noite, eu fui embora quase 3 horas da manhã, porque eu tive que ligar para conseguir uma carona para ir embora. Tu não consegue Uber, porque é mega cheio, e os ônibus não tem mais lotam ônibus, assim. Não tem metrô, estacionamento é uma Babilônia.
Isso tu não tem muito carro, diferente, né? muito diferente, por exemplo, do Beira-Rio, que eu posso ir embora a pé. Então, tá aí a minha indignação aí com a Arena. Não, eu concordo. Acho que nesse aspecto, sem entrar na questão clubística, acho que os dois são ótimos estádios em termos de estádios. Você acha que a grande vantagem do Beira-Rio é a localização. Mas enfim, vamos lá, minha vez. Queria muito ver um show do Gabriel Pensador. Não, tô brincando. Eu separei alguns aqui. Eu vou começar pelo final aí do último show, porque, cara, foi muito aos 45 do segundo tempo mesmo, assim. Já era... Cara, eu acho que uma semana depois fechou tudo, cara. Foi um show que eu fui no Ocidente, que era Ultraman e Graforreia. E tava, assim, entupido de gente. Quem já foi no Ocidente sabe que quando tá entupido, tu não consegue abrir os braços no Ocidente, assim. E aí tu imagina isso uma semana antes de fechar a pandemia, se alguém tivesse contaminado lá, tava todo mundo contaminado. Mas, enfim, até lembro que a Graforreia tocou embaixo e depois o Ultraman tocou na pista de cima. Puta show, diga-se de passagem. Mas, enfim, vamos lá. Eu separei alguns aqui por diferentes motivos. Tem um show que eu nunca vi, eu queria muito ver. Eles estavam com turnê marcada para começar o ano passado, e aí veio essa pandemia e mudou tudo. E agora há pouco eu vi que eles remarcaram e tem quase 40 shows. Vai ter uma turnê graúda prevista para começar em março do ano que vem, que é o Rage Against the Machine, que a banda ficou muito tempo aí... Tinha acabado, na verdade, né? Quando o Zac de la Rocha, que é o vocalista, saiu, ficou um tempão parado, e acho que o último disco deles remonta lá ao começo dos anos 2000 alguma coisa, e acho que é uma experiência de vida, assim, porque é um treco que tu vê nos vídeos, assim, tu vê na TV, tu vê no YouTube, a galera pulando a full o tempo todo, uma coisa meio de exorcismo, assim, tu berrar, uma coisa meio tribal, assim. A questão de 2-3 anos atrás teve um evento de... O mais engraçado é que era um evento de jazz, né, no nome, aqui em Porto Alegre, ali no anfiteatro, que vem o Tom Morello, né. Eu lembro que pro jornal eu tive que entrevistar o Tom Morello, eu tremia que nem vara verde de falar com um cara desse tamanho, assim, mas deu tudo certo. E ele até obviamente tocou no final Killing in the Name of, e tipo assim, o vocalista era a galera, mas de resto não foram muitas músicas do Rage Against, eram coisas mais da carreira solo dele, mas assim, tu já saca meio a energia da coisa, assim. Então, cara, eu tenho muita curiosidade em ver um show do Rage Against. Não consigo ver o Rage Against tocando em Porto Alegre, mas tomara que eu esteja errado. Eu fiquei bastante curioso também nessa vibe de experiência, seja musical, seja do show em si, cara. Eu confesso, eu já falei isso para Lou, eu fiquei curioso em um show da Pablo, para ver como é que é, assim. Eu conheço poucas músicas, assim, mas as mais conhecidas, quando a letra não desemboca pra muito baixaria, eu acho legal, assim. Algumas eu acho que passa um pouco, mas aí mas acho que é o artista que é muito relevante hoje, né? Então acho que queria ver um show. E aí, assim, eu listei alguns outros, cara. Alguns que eu já vi, acho que bem ou mal... Todos eu já vi, né? Mesmo que alguns não na carreira solo. Porque eu pensei, assim, em ir num show desses e representar, de fato, a volta da normalidade, assim, cara. Então, eles têm aqui, pode ser qualquer um deles, cara. Alguns bem mais viáveis, no caso, assim, eu voltei a escutar muito Paralamas dos tempos pra cá, bem antes até de ter visto esse documentário que tem na Netflix aí. Que mais, assim... Bom... Não poderia fazer nenhuma lista sem citar Pearl Jam, né? Eu acho que o Paul, por mais que eu já tenha visto os 2 shows do Paul quando vem a Porto Alegre, e eu vou me repetir na palavra, né? Eu acho que tu experienciar a hora que chega no Hey Jude, na, de um estádio inteiro cantando, cara, aquilo ali, todo mundo deveria passar por aquilo ali. Poderia falar dos Stones, mas eu tenho receio, porque assim, aquele show, foi 2016, né, Márcio? Ou 2017? 2016, eu acho, né? O show aqui em Porto Alegre. 2016. Aquele show, com aquela tempestade que caiu,
eu acho que foi tão perfeito, acho que Porto Alegre nunca mais vai ver um show tão bom que nem aquele, que, cara, acho difícil eu ir num show dos Stones melhor, então assim, porque já foi no ápice, assim, e eu acho que eu vou fechar numa que é outro cara que eu sou bastante fã, e acho que tem um componente emocional muito grande, assim, que é o envolvimento dos fãs, tudo que passou, também uma questão, por que não dizer política, né? E esse é um show bem mais viável, né? Não só viável como provável, que é o show do Ney Lisboa aqui em Porto Alegre. O cara que teve Covid, teve internado, né? A galera ficou bem receosa, assim, mas aparentemente deu tudo certo, se recuperou, fez uma... Agora, essa semana mesmo acabou um crowdfunding que ele fez, que era para juntar 8 mil, e no segundo dia já tinha arrecadado, e aí então jogaram a meta para 30 mil. E assim, no último dia alcançou 30 mil, assim, então ele vai lançar um EP aí, parece que em setembro. Então acho que por tudo isso vai ter uma aura bastante emotiva nesse show, no primeiro show da volta do Ney. Então tentaremos não perder. Tem mais coisas, eu gostaria muito de ver um show do Noel Gallagher, aquele cara que acorda de manhã e chupa um limão, assim, mas queria muito ver, assim, mais até do que uma reunião do Oasis, assim. Por mais que eu goste de Oasis, eu fico nessas pilhas, assim, essas reuniões que tu sabe que os caras voltam para ganhar uma Babilônia para fazer um show no festival, não é muito a minha vibe. Eu acho que depende. Teve uma banda que voltou meio que por causa da grana, que tocou em Porto Alegre, fez um show bem bom, assim, que é aquela At The Drive-In, que é uma banda que também tem uma outra versão dos mesmos caras. Super iria no show do Oasis, e invejo muita galera que foi naquele show do Led Zeppelin, que era assim, 1 milhão de pessoas tentando comprar ingresso e não, né? Pô, Led Zeppelin. Sim. Voltando. Foi um bom show, até porque foi um só, né? E depois o Robert Plant ficou só atiçando e nunca mais quis voltar. E aquele ali rendeu. Até porque eles fizeram tudo depois daquele show, né? CD, DVD, camiseta, enfim. Acho que depende muito do interesse da banda, né? Em querer transformar a questão da grana, porque todas elas voltam e deixar claro da grana, né? que era aquilo ali, né? É a grana, né? Como o Kiss disse uma vez, né? Acho que até já comentei em algum podcast, assim, eles começaram a parar de gravar disco, né? Tipo, a gente não vai ficar gravando disco, porque o que as pessoas querem ver são as músicas antigas, então eu não vou ficar gravando disco e tentar competir com bandas novas. Deixa eu compartilhar com vocês uma curiosidade e reflexão. Eu adoro fazer playlist, e assim, eu faço umas playlists intermináveis, assim, de dar 2 dias de música, assim, sei lá quantas mil músicas. Elas estão criando inteligência artificial para isso, sabe? Não, e assim, é que eu gosto de fazer várias, porque eu boto daí no aleatório e vai tocar qualquer uma ali que para mim tá bom, mas eu não gosto que fique se repetindo ao longo dos dias, então fica assim. E esses dias eu fiz uma queria só coisa brasileira. Fui fazendo assim, fui botando. Eu só não botei sertanejo e não botei axé, assim. Até algumas coisas nativistas eu botei, assim. E aí me chamou a atenção, assim, eu vou pegar 3 hitmakers, por assim dizer, que são... Acho que o Lulu Santos é o cara que se fala mais, né? Pô, o maior hitmaker que tem no Brasil, não sei o que, tudo que ele faz vira hit. O próprio Paralamas, o Jorge Ben, cara, tem muita coisa assim que tu vai botando, assim, puta, essa música é legal, puta, essa música é legal, puta, essa música é legal, e tu vê tem uma caralhada de coisa assim. Eu não vou botar muito essa galera que começou assim, começou a aparecer de uns 5 anos pra cá, porque não tem comparação, não falando mal, mas tipo, a gente não tem o espectro de ver isso com distância. Porque o que eu queria chegar era o seguinte: todos esses hitmakers brasileiros, seja banda, seja artista, cara, não tem uma música, não tem um desses hits que não tenha uns 15, 20 anos, né? Não tem os maiores, vamos lá, fazedores de sucesso do pop rock do Brasil, ou da MPB, me lembrou por causa disso que o Márcio falou, esse do Kiss, as pessoas querem escutar as músicas antigas. Pô, tu pega esse Paralamas, tem uma caralhada de música boa, assim, mas todas as músicas boas são de 2000 pra trás, né? Lulu Santos é a mesma coisa.
Essa pergunta vale um programa, cara. É difícil responder. Pauta ao vivo. São várias variáveis, na verdade. Eu acho que tem várias questões que contribuem para isso, tá? Eu acho que a questão da falta dos discos, tá? Das pessoas não comprarem mais discos, da volatilidade, da questão das paradas, né? As músicas não duram nas paradas porque tem muita coisa surgindo. Surge outra depois, né? Surge outra depois. Tu consome de forma... Consome é ótimo, né? Mas tu consome de forma muito rápida a música, porque afinal de contas tu tem uma enormidade de conteúdos disponíveis, né? Sem falar que a forma como a música é consumida hoje, ela é diversa do que como a gente consumia um tempo atrás, na época que essas músicas surgiam, né? Tipo, tu ouvia na rádio, tu comprava o disco agora... inteiro, né? Não é nem para questão de escutar o disco inteiro, mas tu ouvia essa música inúmeras vezes e tal. Agora tu consome de forma aleatória, trocentas músicas ao mesmo tempo. Eu acho que são muitas coisas que impedem que, sei lá, a mesma música fique na parada por 30 semanas, por exemplo, como era com os Beatles nos anos 60, por exemplo, ou como era o Paralamas. Assim, eu acho difícil tu ter um modelo que nem esse. Assim. Tu vai ter hits, mas eu acho que são hits mais pontuais, assim, que quando tu ouve eles parecem datados, assim, tu ouve até nesse filme que a gente até comentou semana passada, se eu não me engano, da Revolta das Máquinas, assim, tinha algumas músicas que tu ouvia, essa música é do ano tal, assim, tão antiga, e tipo, as músicas que tu ouve, que tu identifica como hit hoje, são músicas às vezes de 5, 6 anos atrás, mas elas te parecem tão velhas, né? Diferentemente dessas músicas que a gente ouve com esses hits, assim, e que elas não parecem tão datadas, mas porque elas ficam no tempo, né? Sim. A gente pode pegar, sei lá, a música do Psy, aquela Gangnam Style, qualquer outra, assim. Eu acho que é porque é muito isso, assim, são músicas que... Aquilo era bem música piada, né? Mas é o hit, mas tu pode pegar por qualquer outro hit, assim. Enfim, eu acho que é uma questão que envolve várias variáveis, como diríamos. Aí já é engenheiro. Mas eu acho que é um pouco dessa volatilidade, assim, e dessa diferença de consumo, assim, da forma como as pessoas consomem a música e da quantidade de informação e de músicas disponíveis, assim, fica difícil de tu ter bandas consolidadas assim por um longo período de tempo nas paradas, embora, né, mesmo assim tu não deixa de ter como a Lou falou aí, uma Beyoncé, uma Taylor Swift, ou sei lá qual outra artista mais que sempre que lança vai pro topo, assim. Carol Green não pôde participar aqui do nosso programa, até iria participar, não pôde participar, mas com certeza ela citaria Taylor Swift, então fica aqui a citação de Taylor Swift. Pois então, a Beyoncé ela já falou em uma entrevista que as pessoas não têm consumido mais álbuns inteiros e nem produzindo álbuns assim, se preocupando mais nessa produção de fazer um álbum com alguma narrativa e coisa e tal, porque as pessoas estão mais preocupadas com singles e nesse consumo rápido, assim, de certa forma, e também sempre esperando por alguma novidade de tal artista. Pegando um exemplo da Ariana Grande, que é outra artista pop que não tá assim mais tão início de carreira, mas ainda tá nessa fase de querer se manter em relevância e das pessoas saberem mais quem ela é, conquistar mais fãs, que ela praticamente um tempinho atrás ela estava lançando muito uma música nova a cada semana ou a cada mês, e ela também produziu muitos álbuns assim em menos de um ano até, que era até algo que a Rihanna fazia antigamente, e depois a Rihanna meio que saturou e parou de trabalhar na música, mas de certa forma ela fez a história dela ali na música, e acho que é algo que também acontece mais nessas artistas mais novas, de querer se manter em relevância e querer manter a popularidade, conquistar mais fãs, então elas acabam fazendo muito esses singles para ter o que falar, assim, para ficar assim na boca do povo. E eu acho que, de certa forma, faz sentido, porque eu, pelo menos, acho um pouco mais difícil assim, consumir um álbum inteiro sem pular alguma. E aí, de certa forma, acho que tem mais preocupação em fazer essas músicas mais rapidinhos, assim. Só para emendando na Lou ali, a questão do single até foi um dos motivos, junto com a questão do MP3, que uma é consequência da outra, na verdade,
da queda da indústria fonográfica ali no final dos anos 90, ali na meados dos anos 90, né? Porque as gravadoras sabiam, né, que as pessoas queriam apenas, em muitos momentos, uma música de determinada banda ou artista, né? E faziam as pessoas comprar CDs de 73 minutos para poder fazer as pessoas pagarem lá nos Estados Unidos 20 e poucos dólares, né? E quando surgiu o Napster, as pessoas tinham a oportunidade de baixar apenas a música que elas queriam, e não, sei lá, ter que pagar 20 dólares lá nos Estados Unidos, 25, aqui a gente pagava, sei lá quanto. Carlos deve lembrar mais do que eu. Até porque tem a memória melhor que a minha. Porque tu pagava, sei lá, por 2 músicas e, na verdade, o resto do CD muitas vezes era uma encheção de linguiça para preencher espaços, entendeu? Mais que isso, hoje em dia tu carrega uma biblioteca absurda no celular por causa do streaming. Os primeiros MP3 players, mesmo os primeiros... não era nem iPhone, como é que era o iPod, né? Antes do iPad era o iPod, né? Os primeiros iPods não era assim uma memória de todos os tempos. Os iPods até, ok, os iPods eram uma memória um pouco maior, mas ainda assim não era uma coisa assim quase infinita, que é a sensação que a gente tem hoje, né? Assim, tu tinha que escolher as músicas que tu ia botar no teu MP3 player, então era mais fácil tu escolher 2, 3 de cada artista do que botar o disco inteiro, a menos que tu fosse fã do cara e quisesse escutar o disco inteiro, né? Acho que por isso que hoje é tão importante para os artistas, mais do que... Tem a questão artística de tu lançar um álbum, as músicas serem escutadas naquela ordem e tudo mais, mas hoje em dia, em termos de grana, de sobrevivência, é importantíssimo para os caras estarem nas playlists, né? É ali que aquilo ali que vai te dar, entre aspas... Quase toda banda que tá gravando o álbum lança suas músicas de trabalho antes no Spotify, né? E não lança 2, 3 antes de lançar o álbum, tu já lançou 3, 4 músicas ali de trabalho antes, justamente para isso, para tu já tá se mantendo e essa história... se mantendo visível, né? Para finalizar, antes da gente passar para as dicas, essa história eu não sei como é que é lá fora, não duvido que seja a mesma coisa. Aqui no Brasil, sim, tem informação oficial, assim, por assim dizer. Já entrevistei gente sobre isso. Essa questão dos features, né, das participações especiais. O que é, assim, por que, por exemplo, tem tanta... Eu vou me recorrer um pouco a Lou, talvez a Lou saiba um pouco mais, assim. Por que tem tanta participação de funkeiro em música, às vezes sertaneja, e o contrário? Porque isso garante, ao participar, ao fazer um feature por uma, sei lá, Maíra e Maiara, sei lá como é que é o nome daquela sertaneja lá. A Anitta faz uma participação... Maíra Maiara, Maíra, Maiara e Marina. Quando a Anitta toca junto com elas, a Anitta tá garantindo que ela vai estar na playlist pop, assim como ela vai estar na playlist sertaneja. E o contrário também. O sertanejo, quando faz uma participação, sei lá, MC Leozinho e, sei lá, Rodolfo do BBB. Esse cara, ele vai estar na parada sertaneja, que já é a dele, mas esse cara vai estar também nessa parada meio pop funk, assim. E os sertanejos têm muito disso. Aí sim que eu lembro de quando eu fiz uma matéria, um tempo atrás pro Caderno, por Mais Domingo, alguém me falou isso, assim, alguém não, mais de uma pessoa me falou isso, assim, que os sertanejos têm muito isso, assim, de um puxa o outro, assim. Quando um lançou o disco e até lançar o disco, sei lá, 2 anos, ele fica participando dos discos dos outros... E é uma corrente que eles fazem. Sempre quem não tá gravando o disco naquela época tá fazendo a participação dos outros, porque tá sempre em voga, assim. Esses caras não saem da tua playlist. Do ponto de vista estratégico comercial, é muito inteligente. Do ponto de vista de quem não gosta de sertanejo, é um saco, porque esses caras estão em tudo que é lugar. Mas enfim, completando a minha lista de Paralamas, só de Paralamas tinha 81 músicas. E aí a gente fecha o bloco aqui e vamos para as dicas, que a gente já está se passando bastante. Então, Pedro, sobe a trilha aí e vamos para as dicas. Buenas. Agora sim, primeiras damas. Bom, a minha dica da semana é uma série que eu comecei a assistir há um tempinho já,
que é a Parks and Recreation, que está disponível ali na Amazon Prime. E eu achei, assim, uma série bem legalzinha de assistir. Eu até considero ela um pouquinho meio que parece um The Office, mas mais fofo e um pouco mais com mods, assim, de certa forma. E eu tenho achado, assim, bem gostosinho, assim, de assistir. Inclusive, não por acaso, é do Greg Daniels, o mesmo cara do The Office, né? Uhum. Sim. O que eu descobri esses tempos, eu estava escutando o podcast da Jenna Fischer e da Angela, vamos esquecer o nome, a que faz a Pam e a Angela no The Office. Elas têm um podcast chamado Office Ladies, e elas estavam contando, eu estava escutando um episódio que é aquele que o final da quarta temporada, ou quinta, acho que é da quarta, que o Toby vai para Costa Rica. E o ator que faz o Toby, eles contam ali, eu realmente fiquei surpreso, aquelas coisas assim de bastidor que é interessante escutar esses podcasts. O Greg Daniels, que era o chefão do The Office, ele ia sair naquele momento, ele ia deixar de ser o... Putz, Márcio, me socorre, como é que é quando tu é o chefão da série, não é o... Diretor executivo? Não tem um termo lá. Showrunner? Showrunner. Exato, obrigado, Lou. Showrunner. O Greg Daniels era o showrunner do The Office, mas ele ia meio que ficar mais atento ao Parks and Recreation, que estava estreando. Ele é o showrunner do Parks and Recreation também. E quem ia ficar meio de showrunner do The Office é o ator que faz o Toby. Por isso que no final daquela temporada o Toby vai para Costa Rica. Era pro Toby sair da série. E não tinha nenhuma intenção que o Toby voltasse naquele momento, assim. Aí daqui a pouco, depois, as melancias se ajeitaram no caminhão e ele voltou. Mas a ida embora do Toby acabou sendo para o cara poder se dedicar mais só ao texto mesmo. O The Office tem muito isso, né? Vários dos atores ali são também roteiristas, né? A Mindy. A Mindy é um dos melhores casos, porque ela foi esses tempos anunciada como roteirista de não sei o que agora, e alguém foi criticar a escolha dela e botou no Twitter o memezinho daquela cena do Michael falando no, e aí ela só respondeu pro cara assim: opa, inclusive eu que sou a roteirista desse episódio aí, cara. Tipo assim, toma nessa tua cara. Mas enfim, fiz uma baita curva pra Lô falar do Parks and Recreation. Quer retomar um pouco aí, Lô, ou Márcio vai? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que a série tem bem essa vibe de pegar uma rotina burocrática e tornar os personagens, assim, os grandes fatores, assim, que deixam a série e também essa rotina mais entediante, assim, bem queridinhos, assim. Apesar de cada um ter as suas esquisitices, acho que tornam isso eles bem especiais, assim, de certa forma. E a Amy Poehler é demais, né? Sim, pra mim, no início, assim, quando eu comecei a assistir a série, eu achava que eu não ia gostar dela, porque ela ia ser aquela personagem mais chata, que gosta de trabalhar, demais, de fazer as coisas certinhas. Mas depois ela, pra mim, ela é praticamente a melhor da série, assim, porque ela é a pessoa que dá a alma para aquele departamento ali de parques e praças. Assim. E é engraçado porque dali que saiu o Chris Pratt, né? Que depois virou... Sim, o Chris Pratt, ele bem... Guardiões da Galáxia. Bem gordinho, bem louquinho das ideias. Mas fora a Amy Poehler, o Ryan Run, que é o diretor ali do departamento, é praticamente o meu favorito, assim. Depois aí, óbvio. Ron isso, o Ron Swanson. Que é o Nick Offerman. Gente também, que não sei se saiu dali, já tinha a Rashida Jones, né? E o Aziz Ansari também, né? Mas enfim. Márcio, toca daí. Minha dica é uma série da Amazon de 2018, mas eu não sei se o pessoal viu. O nome dela é Beach, é uma série alemã sobre
um dono de uma casa noturna. É uma série que pode dar um pouco de gatilho, né? Porque é uma série que mostra muita festa, muita gente aglomerada, né? E a gente não pode agora, pelo menos não deve. Só que ela vai muito além disso, assim, né? Ela trata sobre outras coisas. Ela trata também, na verdade, o clube é usado como uma fachada para lavagem de dinheiro de outras tramas para venda de armas, venda de drogas e até questões de tráfico de órgãos. Então a série toca em muitas outras coisas do que propriamente a questão do cenário clubber na Alemanha, assim. Então é uma série bem, como é que eu vou dizer, bem densa em alguns momentos, assim, né? E explora muitas coisas. Talvez ela até explore um pouco mais do que deveria, se ela tivesse focado um pouquinho melhor. Ela não seria tão complexa, tivesse não aberto tantas portas, assim. Mas ela é bem legal, assim, não tem nenhum super-herói, não tem nenhum detetive super inteligente, assim. Então é uma série bem pé no chão nesse sentido, assim, tá? Ela só tem um problema, como é uma série da Amazon, ela não tem legenda em português, né? Mas ela tem legenda em espanhol e legenda em inglês. Então quem quiser se aventurar por essas legendas, tem dessas, mas tem legendas em espanhol ou em inglês, para quem quiser se aventurar. A série é muito boa, tá? São uns 8 episódios, mais ou menos, de uns 40 minutos cada um, assim, e vale a pena dar uma conferida, assim. Então, é Beat o nome da série. Beat de praia ou... De batida. Beat, B-E-A-T, de batida, Beat. Certo. Cara, eu ia dar uma... Eu vou dar uma meia dica e uma não dica, tá? A minha meia dica é porque é uma série que ainda não acabou, então vou correr esse risco. Até agora tô gostando bastante. É uma série da HBO que chama Mare of Easttown. M-A-R-E, off, normal, depois o East de como se fosse Cidade do Leste. É uma série da HBO, daquelas suspense policial, tem um nome, como é que eles chamam? Os whodunit, né? Que é pra tu descobrir que tem um assassinato no começo no primeiro episódio, e aí tu passa a série inteira para descobrir quem é o responsável, mas tem outras tramas por trás disso. Me lembra, a gente sempre fala no Twin Peaks, né? Mais no sentido de que tu começa sempre a descobrir meio que os podres de todo mundo, assim, todo mundo da cidadezinha pequena, todo mundo tem um segredo, assim, mas não nesse sentido, no sentido da originalidade da bizarrice do Twin Peaks, não. É bem diferente, é mais uma série policial mesmo, assim, mas acho que a parte dramática dela é muito boa. A protagonista é a Kate Winslet, né? Que poderia ter dado um espaço pro Leonardo DiCaprio no Titanic, mas não deu. Cara, por causa do Mare, né? Cara, a Kate Winslet é boa demais, velho. Ela mata pau sempre, assim. Eu tô vendo essa série, imaginei que ia dar de dica, porque eu vi teu tweet até. A única coisa que me incomoda, eu tô gostando bastante da série, inclusive, eu tô gostando da atuação dela. Ela tá na metade, né? Quer dizer, não sei, tem 4 episódios até agora. Ela tem 4, eu vi 3, eu não vi o 4 ainda. A única coisa que me incomoda nela é o que me incomodou um pouco na The Undying, é aquela coisa que cada episódio tem joga pra um lado. Um suspeito novo, assim, né? Tipo, quase toda a cidade é suspeita do assassinato, assim. Eu entendo que como é uma coisa de quem matou, quem é o assassino, tu tem que criar um suspense e apresentar alguns suspeitos e tal, mas precisa ser todo mundo, né? Essa é a meu único porém, assim. Mas acho que podia... fica muito novelesco, assim, sabe? Fica muito folhetinho, eu acho que um pouquinho demais. Né? É um pouco... É porque o problema é quando a gente dá o Twin Peaks aqui de referência, a gente bota a barra lá em cima, né? Mas acho que outras séries do tipo fazem muito isso, assim, de a cada momento te jogar para um lado, assim. E por isso que eu falei assim, até eu acho que a parte dramática dela é tão interessante quanto a parte do crime em si, sabe? Não fica restrito só a tu descobrir quem é, por mais que aquilo ali uma hora te leve a achar. Ele realmente faz isso que o Márcio falou, assim, de tá indo para um lado, aí chega e diz, olha, mas o fulano fez aquilo ali, ninguém sabe. Aí tu vai para um lado, tu passa a desconfiar do fulano. Mas o
No outro episódio, tu descobre que o Cicrano ou a outra fulaninha lá também... Nesse sentido que eu acho que ela tem um pouco do Twin Peaks, assim. O problema é que o Twin Peaks é a barra lá em cima, né? Então... Tem uma série que eu sou muito fã, mas não é uma série muito conhecida. Eu acho que a Lou já viu, né? Broadchurch, com a Olivia Colman. É uma série da BBC, se eu não me engano. Até um tempo atrás estava no NetNow. Estava no Now, é. É uma série com a Olivia Colman e o cara... vai me fugir o nome. Talvez o Márcio saiba o nome de cabeça. David Tennant, que é o cara que é o vilão do Demolidor, né? Essa série, pra mim, é uma das melhores séries de todos os tempos. É o mesmo esquema, assim. E ela também faz isso, de cada episódio jogar para um lado, assim. Então, quem gostar de uma, gosta de outra. Mas concordo com o Márcio. A HBO tem feito mais minisséries nesse mesmo estilo, assim. Acho que desde Big Little Lies que tá seguindo essa fórmula de, tipo, tem uma morte, investiga, todo mundo se suspeita e no final é quem tu menos espera. Eu só espero que, ao contrário do Undoing, porque eu gostei do Undoing até o episódio final. Tomara que o Mare of Easttown não faça a mesma bobagem que fez o Undoing. Só que o Undoing era uma coisa toda chique, né? Essa é meio que o contrário, né? Uma cidadezinha modorrenta do interior, assim. E a minha... acho que o Undoing é o único que não é numa cidadezinha pacata. Exato, é nas ruas de Nova York, né? Nos prédios chiques de Nova York. E a minha antidica é porque assim, eu tô com... Foi a primeira vez que eu me prestei a dar cotação no Netflix, que agora são aquelas mãozinhas ali, né? Que tu bota pra cima ou pra baixo. Pela primeira vez eu sempre botei. Eu nunca botei. Pela primeira vez eu botei aquilo ali pra botar uma mãozinha pra baixo. Porque é uma série que estreou semana passada. Eu tava bem pilhado. Sei que o Márcio também. Filhos de Sam, sobre um serial killer dos anos 70 lá. Que já teve outros filmes, o próprio Zodíaco, aquele do David Fincher com o Mark Ruffalo e o Robert Downey Jr., sobre esse caso. Tem um do Spike Lee, que é o Verão de Sam, também se passa ali. Cara, eu disse, nossa, uma série documental sobre o filho de Sam, vai ser massa e tudo mais. É a pior coisa que o Netflix já fez na história, mesmo contando os filmes do Adam Sandler, do Damon Wayans, aquela porcaria do Cloverfield que eles fizeram, o paradoxo Cloverfield. Isso é pior ainda porque essa série, além de ser ruim, ela é um desserviço, ela é uma teoria da conspiração em cima de teoria da conspiração, baseada na visão de um lunático. E os caras vão lá e dão espaço para esses caras. Então, assim, a série não só é ruim, como hoje em dia ela é um desserviço, assim, em disseminar essas teorias aí que esses lunáticos ficam... Cara, e ela aborda temas, aquelas coisas assim, no fundo não é um serial killer, no fundo é um culto satânico. Cara, sabe, os Estados Unidos não sabem lidar, sabe, qualquer coisa que eles não querem olhar a verdade que está na frente deles é um culto satânico, sabe? As pessoas gostam de heavy metal, elas gostam de Satã, e aí elas saem matando, e então tem pedofilia, sabe? Eles jogam tudo no mesmo liquidificador e tu olha na cara do louco que é o protagonista da história, e tu vê assim, esse cara é um desocupado, sabe? É um obsessivo. É o cara que faz teoria e enfim, cara, deram um programa pro cara, hein? Deram um programa pro cara não, porque o cara já morreu, né? É a história dele, assim. Mas olha, a minha dica é essa, fujam dessa porcaria chamada Filhos de Sam. Agora eu respiro aqui. Vocês têm mais alguma colocação? Não. Só, desculpa esse desabafo. Então é isso. A gente vai ficando por aqui, esperando que a gente possa, quanto antes, ver esses shows aí. No mais era isso. Agradecendo a edição do Pedro Bastos, que a gente deu trabalho para ele dessa vez, né? Mais do que o comum. E agradecendo a presença da Lou. Volto sempre, Lou. Pode deixar. Então tá. Falou. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.